Oiê, tudo bem? Hoje a gente vai entender como é que você faz para perder de uma vez por todas o medo de falar inglês e alavancar a sua carreira. Bom, a constatação sobre o medo de falar inglês no ambiente corporativo é tão aterrorizante que acaba sendo uma das maiores travas para profissionais que precisam do inglês no ambiente de trabalho. O medo, gente, ele é criado na nossa mente, é um fator ligado a aspectos psicológicos. Bom, eu sei que até agora eu não te trouxe nenhuma novidade. O medo chega a ser às vezes tão grande que muitos profissionais acabam travando na hora de falar inglês. É o medo de errar, o medo de julgamento por parte dos colegas, o medo de acabar falando bobagem e parecer ridículo, enfim, a lista é grande. Mas calma, eu sei que tudo isso pode parecer meio óbvio. E aí você deve estar se perguntando, poxa Cris, eu já sei que eu tenho medo de falar inglês, o que eu quero é saber como é que eu faço para dar um basta nessa situação. Eu quero é resolver esse problema. Será que você consegue me ajudar? Bom, pensando nisso, eu decidi gravar esse vídeo para você. Nesse vídeo eu trago algumas técnicas que eu uso que já ajudaram centenas de profissionais a vencer esse medo aí que você tem e destravar o inglês, desenvolvendo a fluência para usar o inglês no ambiente de trabalho. Você vai conseguir perceber o que está te impedindo de progredir e assim, finalmente, se libertar do estigma da perfeição e do julgamento. Bom, eu sou a Crisley Leonel, eu sou teacher e mentora de carreiras e eu já ajudei uma infinidade de profissionais a transformarem as suas carreiras aliando métodos tradicionais de ensino do inglês corporativo com a minha experiência de trabalho no mundo corporativo, tanto no Brasil quanto aqui na Inglaterra, contando também com as minhas formações em programação neurolinguística, hipnoterapia, coaching de liderança para executivos e a psicologia positiva. Ah, sem contar a minha caminhada de quem estuda inglês desde os 7 anos de idade. Bom, chega de falar de mim, antes de rodar o vídeo, eu só quero te lembrar que esse vídeo faz parte do conteúdo da Okudos Academy, a sua academia de inglês corporativo. E se você quiser saber mais, é só acessar através do link da descrição ou através do nosso site okudos.com. Acessando logo depois do vídeo, você garante o seu acesso gratuito por 14 dias, sem burocracia, sem ter que dar cartão de crédito, sem nenhuma obrigação e nenhuma enrolação. Bom, então vamos lá agora. Vamos lá assistir o vídeo e perder de uma vez por todas esse medo aí que tá te travando na hora de falar inglês. Eu me formei aqui pela Universidade de Westminster, né? E eu comecei a dar aula e eu comecei a ver que várias pessoas tinham problemas para falar inglês e que não eram problemas relacionados à fala, né? Eram problemas aqui, ó, emocionais, né, para falar o inglês. E aí eu fui estudar as áreas de coaching, psicologia positiva, programação neurolinguística e hipnose para ajudar as pessoas a overcome, né, ultrapassarem esses medos e falarem o inglês que precisam, né, porque hoje em dia não é mais uma escolha falar inglês, a gente precisa falar inglês, bateu já na porta faz tempo. A gente já entendeu que o inglês aumenta o nosso salário, que o inglês nos abre portas, que a gente consegue ter uma carreira internacional. Inclusive, nesse momento, várias empresas estão procurando pessoas em outros países para trabalharem e muitas vezes não tem a pessoa qualificada. E a qualificação, principalmente, é o falar inglês ou não. Então, hoje a gente vai entender que passos que a gente precisa seguir para você falar inglês de uma vez por todas e você perder esse medo. Então, what exactly are you afraid of? What exactly are you afraid of? We conduct a survey. Então, a gente fez uma pesquisa. We conduct a survey. And in the survey, over 70% of people declared that they get stuck or are not confident of speaking English in a corporate environment, ok? O que é isso, né? Então as pessoas ficam paralisadas na hora de falar inglês num ambiente, principalmente um ambiente corporativo. E por que acontece isso, né? Porque principalmente no ambiente corporativo, a gente acaba tendo alguns receios, muito medo do julgamento, medo do que as outras pessoas vão falar. E se eu errar a palavra? E o meu accent, né? Então a gente acaba tendo essa situação que tá tudo acontecendo dentro aqui da nossa cabeça, os nossos sabotadores, né? Que estão aqui falando com a gente. Existe um termo, inclusive, que é o xenoglossofobia, ok? Que é esse medo de falar uma segunda língua, uma língua estrangeira. E muita gente tem isso com o inglês. A pessoa paralisa, ela trava.
and we can change this situation, okay? We can transform this into a good thing, and this can give us the strength for us to speak English. Então isso pode dar força pra gente falar inglês. E aí eu vou ensinar pra vocês como é que você muda esse cenário, ok? Então, olha, se 70% das pessoas declararam que travam ou que não tem confiança em falar inglês num ambiente corporativo, e a gente tem um Brasil onde não chega, assim, 5 a 7% da população fala inglês num nível de fluência, então você imagina quanta oportunidade que a gente pode ter. How many opportunities we can have if we do speak English, ok? To a good level. A influência, né, do medo no nosso cérebro. Então, how fear is produced in our brain and how this can block our confidence when speaking English. O que que acontece? É uma trava mesmo, tá, gente? We have three areas, basic areas in our brain. One, which is the reptilian brain, the brain that is responsible for our survival, okay? Another one, which is responsible for our emotions, is the main worry, the main concern of this area is, am I being loved? Am I being accepted? Ok? E tem a outra área nossa, que é a nossa área cognitiva, que é aqui mais no córtex pré-frontal, que eles falam, né? Que é a nossa área, vamos dizer, mais desenvolvida, né? Só que quando a gente entra no modo sobrevivência, when we enter this survival mode, we shut all the other areas of the brain. A gente acaba fechando as outras áreas do cérebro mais desenvolvido, que é esse cérebro do neocórtex aqui na frente, que é o que faz aquela pergunta pra gente: o que eu posso aprender com essa situação? Como é que eu posso melhorar? Né? Como é que eu posso, how can I overcome these barriers? Mas aí já tá muito tarde. O que aconteceu? O meu cérebro, que é o cérebro mais primitivo, ele vai dizer assim: olha, você não precisa se preocupar com isso, eu vou te poupar, tá? I'm gonna save you from that. Fica calmo, que eu vou fazer você suar para liberar as toxinas, seu coração vai bater mais forte, porque assim a gente consegue bombear mais sangue pro seu cérebro, vai oxigenar o cérebro, e aí você volta num estado melhor, ok? But then, or you're gonna feel the sensation that you want to fight or flight. E aí você tem a sensação do correr ou lutar, né? É tanto que quando a gente passa por situações dessa, dá uma tremedeira na perna, né? A gente fica super ansioso. Acaba atrapalhando mesmo. Então a gente entra num modo sobrevivência, onde pensar cognitivamente não é tão importante, entendeu? É importante que eu tenha o meu instinto de sobrevivência preservado. Por isso que tem gente que na hora que vai falar inglês, a pessoa quer fugir, ela quer correr, ela quer sumir dali. The person wants to disappear. É essa sensação do flight, né? De desaparecer. So then it's just about stop, ok? And taking a deep breath, ok? Então, né, respirar e voltar nessa consciência do eu não estou passando por um perigo, tá tudo bem. Então, o que acontece exatamente quando a gente sente esse medo de falar inglês? Então, o nosso cérebro está ali regulando, né? O nosso comportamento de memória, o nosso comportamento social e o nosso comportamento emocional, que são essas três partes do cérebro que eu falei para você. E ele está balanceando os nossos sentimentos com relação ao ambiente, às nossas interações e ao status que a gente tem no grupo. Por isso que dentro das empresas ainda é mais difícil, because we have the sensation that we are being judged, and sometimes we are. E aí realmente a gente bloqueia, a gente tem medo. Mas se o inglês é tão importante e a gente não pode ficar sem ele, vamos entender como é que a gente pode fazer para ultrapassar essa barreira, né? E eu tenho centenas de exemplos de clientes que chegaram para mim e falaram assim: Cris, é a última tentativa. E hoje estão falando inglês, fazendo as suas palestras internacionais, as suas apresentações, se comunicando com o mundo, fechando negócios, né? Porque, como eu sempre falo, né? Difícil é não falar inglês. Nos dias de hoje, difícil é não falar inglês. Our brain will decide if we are going to enter a positive or a negative state. Eu vou entrar numa cascata de energias positivas, que são hormônios que estão sendo produzidos, essas químicas que estão sendo produzidas aqui no nosso cérebro, químicas que vão me ajudar positivamente, ou essas químicas vão me levar para uma spiral, né, que vai descer ali para o negativo e que eu não vou conseguir me comunicar, né? Eu entro em pânico, não me comunico e fico frustrado comigo mesmo. Your brain will tell you to escape from the situation and this is a problem. E é isso que o cérebro vai fazer, ele quer te poupar, né? Então vai falar assim: olha, vamos sair fora dessa situação. Fly. Ok? You have the flight sensation. Alright?
E aí, a gente vai estar com essa sensação porque o cérebro está realmente protegendo a gente. Our brain is protecting us from uncomfortable and painful situations. Sometimes people can think, oh, this person can't speak English, I can think about that as well. Eu não falo inglês, na verdade meu inglês é ruim. Então não vou falar, né? Então eu me calo, ok? Oh, you are driving me crazy. É o cérebro mesmo, né? Deixando a gente doidinha aqui, né? Your English is not perfect, your pronunciation is not perfect, you can't do it. And then once you say to yourself that you can't do it, okay? You are right. Remember Henry Ford used to say, o que o Ford costumava dizer? Que se você acha que pode, se você acha que não pode, de alguma maneira você tá certo. So then, what we have to do here? We have to challenge our brain. Nós precisamos desafiar o nosso cérebro. E a gente vai entender como é que faz isso definitivamente. A gente vai ultrapassar esse medo de falar inglês, ok? So there we go. First we have to understand our fear and our anxiety, ok? Remember that interactions are made between human beings. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar, eu não tô numa situação que a minha vida corre perigo. Eu só estou falando com uma outra pessoa. E é uma chance de eu melhorar o meu inglês. When things get complicated, take a deep breath. Então, quando as coisas ficam muito complicadas, volta na sua respiração. Oxygenate your brain and think, why am I so nervous? Why am I feeling what I'm feeling? Por que eu tô sentindo o que eu tô sentindo? So tell your brain that you will survive and keep your state. Então, né, aqui falando um pouco da programação neurolinguística, você ir convencendo o seu cérebro de que vai estar tudo bem. Lembra quando a gente aprendeu a nossa língua materna? When we learned our mother tongue, a gente não ficava com essas inseguranças para falar. Forget about perfection, ok? As you practice, you improve, and that is very important. O que é importante? Praticar, melhorar um pouquinho todo dia, ok? Então é melhor você estudar os 10 minutinhos de inglês, fazer uma meditação em inglês, uma hipnose em inglês, qualquer coisa, do que você nunca fazer aquelas 2 horas que você está prometendo que vai sentar para estudar. So repetition, even because our brain, neurons, as I say, always say that, they fire together. If they wire together, they fire together, and that creates these synapses. Então é isso que cria essas sinapses, né? Os neurônios que constantemente estão se iluminando juntos e aí eles vão ficando cada vez mais fortes. Por isso que você está sempre exposto ao inglês, se expondo à língua, é importante. So, you have to practice and expose yourself to the language and never miss an opportunity to talk. Então, é se expor à linguagem, não perder a oportunidade de falar inglês, and don't miss an opportunity. Go there, practice, use your English, ok? Uma outra coisa que a gente tem que esquecer sobre perfeição, nós nunca seremos nativos. And we have to bear in mind that we need to keep progressing, ok? Essa mentalidade de progresso, de evolução, de eu não sei ainda, mas eu tô aprendendo. A minha pronúncia ainda não é perfeita, mas eu tenho melhorado. E eu também não quero ter uma pronúncia totalmente perfeita, porque isso me descaracterizaria, né? Minha mãe tá aqui, não me deixa mentir. Quando ela foi pro Brasil, ela tinha um sotaque português de Portugal, because my mom is from Portugal, ok? Ela nasceu em Portugal e foi pro Brasil muito nova. E ela tratou de perder o sotaque. Por quê? Porque as crianças tiravam sarro na escola. Mas hoje tudo bem, mas ela acabou perdendo um pouco dessa essência, né? Mas é interessante, quando minha mãe vai para Portugal, ela fala o português de Portugal, então conversa normal, como se estivesse falando português de Portugal, porque para ela não é diferente, ok? Ela se lembra. Ok? Então é muito interessante. A minha avó, né, quando era viva, falava lá o português de Portugal, com aquele sotaque, porque isso caracterizava a minha avó. É a dona portuguesa, ok? Isso é muito bonito. Então a gente tem orgulho de quem a gente é, né? Eu não preciso ter um sotaque perfeito para você me entender. Não tenham medo com relação a isso, porque dentro do mesmo país você tem diferentes accents, but of course we have to be worried and concerned about people understanding us, né? Essa é uma preocupação das pessoas entenderem a gente. Então a gente pode usar gestos, a mímica funciona. So we have a lot of tools, muitas ferramentas que podem ajudar a gente, ok? Então esquece a perfeição.